A tensão global atinge novos patamares enquanto o mundo assiste a movimentações estratégicas que podem redefinir o futuro da geopolítica. Em um cenário onde cada decisão pesa mais do que nunca, os Estados Unidos assumem uma postura firme diante da Rússia, a Ucrânia reorganiza suas forças em pontos críticos, e a Coreia do Norte surpreende com um reforço militar inesperado na região de Kursk. Essas são as informações que você não pode ignorar e que estão moldando o curso da história neste exato momento. Os olhos do mundo estão voltados para Moscou. Qualquer sinal de intransigência por parte do Kremlin será interpretado como uma declaração de guerra prolongada. O Departamento de Estado americano deixou claro: não há espaço para exigências irreais. A mensagem é direta: ou Putin cede, ou assume as consequências de um conflito sem fim. E quando Donald Trump fala, até mesmo os muros do Kremlin tremem. Em uma transmissão televisionada, o ex-presidente e provável próximo mandatário não deixou dúvidas: a Rússia terá que recuar. Não é uma sugestão, é uma inevitabilidade. Vocês vão ter que fazer concessões. Não há alternativa, afirmou Trump, com a convicção de quem sabe que o poder está do seu lado. Sua vitória nas eleições, segundo ele, é o único caminho para encerrar esse capítulo sombrio. Caso contrário, a guerra se arrastaria indefinidamente, com Putin ambicionando tudo e perdendo tudo. Enquanto isso, o tabuleiro militar se movimenta. A Coreia do Norte, após sofrer baixas devastadoras há poucos meses, volta à cena com tudo. Kim Jong-un não desiste fácil. Pelo contrário, quando a pressão aumenta, a resposta é ainda mais agressiva. Desta vez, centenas, talvez milhares, de soldados norcoreanos desembarcaram em Kursk, transportados por navios de carga e aeronaves militares. Não são tropas qualquer, são combatentes treinados para não recuar, mesmo quando a derrota parece iminente. Fontes de inteligência sul-coreanas confirmam: entre janeiro e fevereiro, um contingente de 1.000 a 3.000 homens foi despachado para reforçar as linhas de frente. E, pelo que tudo indica, isso é só o começo. A Ucrânia, por sua vez, comemora 7 meses de controle sobre uma zona estratégica em Kursk, território que, ironicamente, pode se tornar moeda de negociação nas mesas de paz. Enquanto isso, no leste ucraniano, a situação esquenta. As forças russas intensificam ataques perto de Donetsk, com uma ofensiva direcionada a Novopavlovsk. Mas o comando ucraniano não se intimida. Sob a liderança do general Alexander SYRSKY, as tropas foram realocadas, as defesas reforçadas, e o avanço inimigo, contido nas áreas mais críticas. A mensagem é clara: a resistência não vai fraquejar. Mas o jogo diplomático é tão crucial quanto as batalhas no campo. Zelensky se prepara para uma viagem decisiva a Washington no dia 28 de fevereiro. Não é uma visita protocolar, é uma missão para garantir o que a Ucrânia mais precisa: apoio concreto e garantias de segurança que impeçam nova agressão russa. Um acordo com os Estados Unidos não é apenas um papel assinado. É a certeza de que a Rússia nunca mais destruirá vidas inocentes, declarou o presidente ucraniano. Ele sabe: sem o aval americano, qualquer tratado será letra morta. E Trump, por sua vez, já sinalizou: a ajuda continuará, mas com condições. A paz exige força, e a força exige estratégia. Enquanto isso, nos bastidores, os Estados Unidos deixam uma porta entreaberta para a Rússia, mas com uma condição inegociável: o fim imediato da guerra. Qualquer demanda exagerada do Kremlin será interpretada como uma manobra para prolongar o conflito. O secretário de Estado Marco Rubio foi taxativo: se Moscou apresentar exigências impossíveis, é porque não quer paz. E nós não vamos financiar essa ilusão. As primeiras conversas em Riad já mostraram: não houve concessões, nem mapas redesenhados, nem linhas traçadas. A bola está com Putin. Ou ele escolhe o diálogo, ou assume o isolamento. Enquanto o mundo aguarda os próximos lances, uma coisa é certa: cada movimento conta. Cada tropa deslocada, cada declaração, cada acordo em discussão pode ser o ponto de virada. E você não vai querer perder nenhum detalhe. Porque, no final das contas, o que está em jogo não é apenas o destino de nações, é o futuro de todos nós. Mas enquanto o tabuleiro geopolítico se rearranja em meio a tensões e negociações sigilosas, uma verdade se impõe com urgência: a guerra precisa terminar. Não é apenas um apelo humanitário, é uma necessidade estratégica. Os custos, em vidas e em instabilidade global, já ultrapassaram qualquer limite aceitável.
E enquanto o mundo observa, as peças continuam a se mover nos bastidores. Em 27 de fevereiro, Istambul foi palco de mais uma rodada de conversas entre Rússia e Estados Unidos. Desta vez, o foco oficial? Relações bilaterais, a reabertura de embaixadas, a retomada de um diálogo que, na superfície, parece técnico. Mas quando as portas se fecham e os microfones são desligados, o que realmente está em jogo? Não são apenas vistos diplomáticos ou funcionários consulares. São os contornos de um novo equilíbrio de poder ou a falta dele. Washington e Moscou sabem que, por trás das palavras protocolares, cada vírgula negociada pode ser a diferença entre um conflito prolongado e um caminho, ainda que frágil, para a distensão. E você pode apostar, nenhum detalhe dessa reunião vazará por acaso. 10 anos sem respostas, o assassinato que a Rússia não quer esquecer, nem resolver? Em outra data marcante, também 27 de fevereiro, mas de 2015, Boris Nemtsov, um dos últimos símbolos da oposição russa com peso real, foi executado a tiros no ponto mais simbólico possível, a poucos metros do Kremlin, sobre o ponte Bolshoi-Moskvoretsk. Uma década depois, o monumento improvisado em sua homenagem segue sendo apagado pelas autoridades, mas as flores voltam a brotar, assim como as perguntas sem resposta. O julgamento encerrou em 2017 com 5 chechenos condenados, incluindo agentes do Estado, mas ninguém assumiu a autoria intelectual. Os familiares de Nemtsov não têm dúvidas, o rastro leva a Ramzan Kadyrov e, acima dele, a Vladimir Putin. As provas? Circunstanciais, mas esmagadoras. Em 2014, um ano antes de sua morte, Nemtsov já alertava em discursos inflamados: Putin fará de tudo para que o cargo 200 os caixões de soldados e cheguem às cidades russas. Suas palavras soaram proféticas. Hoje, enquanto a Ucrânia resiste, seus assassinatos, o de Nemtsov e o da Verdade, seguem impunes, estratégicos e convenientemente esquecidos. Por que você veio a esta marcha? Perguntavam a ele em 2014, durante um protesto contra a anexação da Crimeia. Sua resposta ecoa como um aviso não ouvido. Porque sou patriota. Porque estou contra a guerra. Não quero que nossas mães, esposas e filhos chorem pelo cargo 200 ouvindo de Yaroslavo, de Nizhny Novgorod. O que Putin ganhará com isso? Um inimigo eterno na Ucrânia. E a Rússia? Só prejuízo. Hoje, a história prova que ele tinha razão. Mas na Rússia de Putin, ter razão pode ser uma sentença de morte. Trump versus Biden, a guerra, não declarada, contra os imigrantes. Enquanto a Europa debate sanções e a Ucrânia luta por sobrevivência, do outro lado do Atlântico, uma batalha silenciosa redefine o futuro dos Estados Unidos. Em apenas 30 dias no poder, a administração Trump deteve mais de 20 mil imigrantes ilegais, um ritmo que envergonha até os números anuais de Biden, 33 mil em 12 meses. A justificativa? Salvar vidas americanas ao barrar as centenas de milhares de criminosos. Mas a pergunta que fica é: a que custo? Para seus apoiadores, é uma vitória da lei e da ordem. Para os críticos, um show de força autoritário, onde famílias são separadas e sonhos são esmagados em nome de uma segurança que, estatisticamente, raramente se justifica. As portas se fecharam. E, segundo Trump, não voltaram a abrir. Você acha que esse é o caminho? Ou apenas mais um capítulo de um país dividido entre muros e pontes? Água na Lua, a corrida espacial que pode mudar tudo. Enquanto na Terra os conflitos se multiplicam, 240 mil milhas acima de nós, a humanidade perfura o futuro. O satélite Athena, lançado pela SpaceX, pousará na Lua em 6 de março com uma missão ousada: encontrar água e com apenas 1 metro de profundidade. Parece pouco. Não para quem sonha com colônias lunares. Com uma estação base 4G da Nokia a bordo, sim, você leu certo, o projeto não é só científico, é o primeiro passo para uma economia lunar. Mas não para por aí. O mesmo foguete levou ao espaço o protótipo do remolcador espacial Chimera e a sonda Wode, que rumará ao asteroide 2022 OB5. O objetivo? Minerar recursos que valem trilhões. Enquanto alguns ainda discutem se a Lua é um deserto inútil, outros já estão dividindo seus oceanos invisíveis. Lukashenko, o ditador que virou estrela, dos blogueiros. Alexandre Lukashenko, o último ditador da Europa, descobriu um novo público, os influencers.
Depois de ser entrevistado por Mário Naufal, o mesmo que já sentou com Elon Musk e Bolsonaro, o líder bielorrusso virou trending topic nas redes. Enquanto isso, Dmitry Gordon, jornalista ucraniano que também o entrevistou, foi declarado extremista pelo regime. Coincidência? Claro que não. Lukashenko sabe, em um mundo onde a atenção é moeda, até um autocrata precisa de engagement. Mas atenção, quem controla a narrativa hoje pode ser silenciado amanhã. Uzbequistão, multas que enchem cofres, mas não consertam estradas. Em Taskin, os números são estarrecedores: 20 milhões de infrações de trânsito em 2024, gerando 78 milhões de dólares em multas. As autoridades comemoram, mesmo com 600 mil carros a mais, os acidentes diminuíram. Mas e as 38 mil pessoas que cometeram 10 ou mais infrações no ano? E o destino desse dinheiro? Vai para o orçamento, dizem. Sem mais explicações. A pergunta que não quer calar: se as multas são tão lucrativas, por que as estradas seguem esburacadas? Alguém está lucrando com o caos e não são os motoristas. A escolha é sua. Enquanto o mundo gira entre guerras não declaradas, tecnologias revolucionárias e ditadores influencers, uma coisa é certa: a história não espera por ninguém. Você pode fechar os olhos para as manobras de Putin, aplaudir Trump ou torcer para que a água lunar salve a humanidade. Mas ignorar não é mais uma opção. Deixe seu comentário. Compartilhe. Porque as próximas notícias podem mudar tudo e você precisa estar preparado. Até breve. E que as próximas notícias sejam boas. Ou pelo menos menos explosivas.